Olá, hoje eu vou falar do diagnóstico que eu tive recentemente de distimia. Ela é um transtorno psiquiátrico, também conhecido como uma depressão de longa duração. Então foi recente e eu vou falar como que isso foi para mim e conhecendo as minhas vidas passadas, o que eu tirei de conclusão em relação a isso. Então, a distimia eu vou ler aqui para vocês para ter uma informação mais precisa do que ela é. Ela é uma depressão branda, porém de longa duração. Eu li em algum lugar mais cedo, que eu li alguns artigos, que estavam falando que às vezes de 2 anos de duração, podendo se transformar numa depressão severa. A distimia é definida como uma tristeza que ocorre durante pelo menos 2 anos, juntamente com pelo menos 2 outros sintomas de depressão. Alguns exemplos de sintoma incluem perda de interesse nas atividades normais, falta de esperança, baixa autoestima, falta de apetite, baixa energia, alterações do sono e falta de concentração. Os tratamentos incluem medicamento e psicoterapia. Então, como eu já falei em alguns vídeos do Instagram, né? Eu busquei o tratamento da psicoterapia reencarnacionista quando eu estava com um episódio de depressão. Mas até então, eu não tinha essa visão, assim, de distimia, né? Um fato aconteceu e ali tudo eu interpretava assim, né? Tipo, eu tive uma vida em que não tive acompanhamento psicológico, psiquiátrico, até depois de adulta, até esse episódio mais grave. E ali eu comecei a me tratar já com sintomas severos. Então, eu fiz durante 4 anos a psicoterapia reencarnacionista. Eu fui acessando realmente várias vidas em que eu era triste, situações de tristeza, muita timidez. Então, quando eu leio isso daqui que fala falta de esperança, baixa autoestima, falta de apetite, não, infelizmente, baixa energia, né? Então, eu vejo isso nas minhas outras existências também. Tem até uma que eu descobri recente, eu acho que foi uma das vidas mais tristes que eu já tive. Foi a vida inteira tendo pais que não gostavam da paternidade, da maternidade. Eles não me tratavam bem, deixavam isso claro. Por mais que tivesse ali dinheiro, isso era uma confusão na minha cabeça. Tinha uma posição boa, às vezes, então fora ali para a sociedade era uma família perfeita, mas dentro de casa era maltratada, tratada como um estorvo, um atrapalho na vida. Tanto depois aí depois eu casei, eu acho que com um rapaz ali que me enganava, ele era muito estúpido. Então, assim, quando eu fui vendo essa vida, aí eu fui ficando. Assim, eu fui escutando, né? Falei, nossa, gente, que vida que não. A impressão era que vida que não valeu a pena viver, né? Enfim. Aí eu fui ficando com ele, eu fui ficando. Eu fui desistindo da vida, não comia, né? Emagreci muito até que morri, né? Faleci. E ali no plano espiritual, deixa eu ver se eu lembro se foi essa vida. Mas no plano espiritual já fico bem lá, sempre a gente chega. Então assim, a gente pode até ficar aqui um período perdido, algumas pessoas ficam mais tempo, né? Mas tem o resgate, pelo menos em todas as regressões, tem um resgate, são situações até parecidas
com os livros de André Luiz, né? Quando a gente vai vendo, de repente, uma pessoa deitar para acessar uma regressão e ela começar a contar essas coisas, como que é o plano espiritual, o que ela está vivenciando lá, sem nunca ter tido um livro, ter lido um livro de André Luiz, para mim é uma prova de que a coisa é verdade, porque não tem como uma pessoa inventar uma história tão parecida, porque o André Luiz nos livros, né, para quem não conhece, ele é o espírito que trouxe para a gente, através de Chico Xavier, vários livros, entre eles o Nosso Lar, que explica como que é a vida na colônia, né? E outros também que explicam como que é essa interação entre os médiums daqui e os mentores do plano espiritual. Então, para mim, acompanhar essas regressões é fantástico. Mas, enfim, eu tava falando ali da minha. Olha que bonito, eu deixei aberta aqui pra vocês verem o pôr do sol. Então, naquela vida, eu tive uma depressão, né? Muito provavelmente. Então, então aconteceu isso. Eu busquei o tratamento, acessei vidas tristes, pra quê? Para desligar delas e eu ficar cada vez mais livre aqui. Então, eu tomei medicamento nos anos de 2016, 2017, foram 2 anos. Aí eu fiz o tratamento por mais 2, ali eu tive inúmeras melhoras, né? Eu melhorei de situação que eu tinha de falta de ar, que até eu acho que outro vídeo eu vou gravar sobre isso, mas eu já devo ter gravado em algum vídeo aqui. Dá uma olhada. Deixa eu ver aqui de conteúdo. Eu tenho mais no início, né? Porque depois eu comecei a falar de projeção astral, agora que eu tô resgatando falar sobre as vidas passadas. Mas eu tenho aqui. Eu acho que é esse que eu falo. Como sair da caixinha e me descobrir em uma jornada eterna. Nele foi um dos primeiros, foi em janeiro desse ano. Nele eu falo como é que foi essa questão até da falta de ar e tal. Mas eu sei que a cada regressão era tão bom voltar para casa. Até hoje, quando eu passo no mesmo caminho, né, que era do consultório para cá, eu me dá saudade. Quando a gente tá nessas épocas de mais triste, como eu já estava trabalhando na mediunidade também, eu me senti muito acolhida pelos mentores e nas regressões isso acontece, eu vejo com as pessoas, né, com a maioria delas, e comigo acontecia também de a gente sentiu deles, eles fazerem questão mesmo de mostrar pra gente como que a gente é amado, como que a gente é cuidado. É muito interessante de acompanhar, de sentir. Então, daí ali eu melhorei, parei de tomar os medicamentos, parei de tomar os da asma também, porque eu já consigo hoje fazer atividade física sem que pese, né? Quando eu tive pouquíssimas crises depois, umas 2 ou 3 em anos, né? E quando tive sempre era questão, uma ansiedade, alguma coisa assim. Enfim, não vou falar sobre isso porque a gente já tem o vídeo e de repente depois eu falo isso em outro na questão da ansiedade. Daí, o ano passado eu comecei a ter alguns problemas e tive essa melancolia, mas passava. Consegui ser muito produtiva, fazer as coisas. Para mim, o mais difícil é a questão de atividade física, mas mesmo assim eu consegui voltar a correr. E até o final do ano eu corri 3 quilômetros, que era a minha meta de dezembro, correr 3 quilômetros. Aí esse ano eu tive dengue, acabei parando, mas eu preciso retornar. E então, aí esse ano eu tive os sintomas mais severos, né? Mas como eu já conheço, aí eu voltei no psiquiatra, foi aí que eu tive esse diagnóstico de STMI, em que ele foi levantando ali fatos da vida toda, né?
Então, muita coisa começava a imaginar como que você imagina uma pessoa sendo pessimista a vida inteira, como que ela toma decisões, como que ela sai de casa, como que escolhe um curso para fazer. Então eu comecei a entender por que que para mim, mesmo sendo inteligente, tudo é difícil. Tudo, tudo era uma dificuldade intransponível, mas nem por isso eu deixei de fazer. Igual o mestrado mesmo. Eu fui uma das. Eu era a única que trabalhava na época e fui a única que consegui entregar tudo dentro do prazo. Então, só que para isso eu sempre, tipo, eu adiantava as coisas, né? Então, todo final de semana eu escrevia minha dissertação um pouquinho, eu ia fazendo aos poucos as atividades e não falhei nada na faculdade. Química industrial é um curso muito difícil, muitas pessoas reprovam muitas vezes e acabam atrasando o curso. Eu fui da turma que não atrasou o curso, né? Eu já estava empregada, já tinha passado no concurso. Só que às vezes eu fico pensando assim, e se eu não tivesse todas essas barreiras, o que que eu poderia ter conquistado? Porque querendo ou não, eu fiz química por um pessimismo, né? Eu achava, como eu já tinha muito problema de sono, eu pensava que, por exemplo, fazer medicina era um obstáculo intransponível, porque eu não conseguiria ficar uma noite toda acordado, não seria capaz de passar no vestibular. Então as decisões eram tomadas dessa forma. Ou quando entra num concurso. E por que não saio até hoje? Porque não tenho perspectiva de alguma coisa melhor fora. Mas será que se saísse, isso é verdade? Então é algo muito lógico, né? O concurso é algo muito, muito seguro. Mas imagina passar uma vida, né? Desse jeito. Então, de 2016 para cá, isso diminuiu, mas era algo que eu tinha certeza que eu ia lidar o resto da minha vida. Então, até no meu mapa astral, eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu já tinha superado, né? Já não estava tomando medicamento mais, já estava bem. Fiz por autoconhecimento meu mapa astral. E lá tinha tanta coisa de tristeza que eu me senti tão. Eu acho que eu fiquei uns 3 dias triste, assim, mas eu me senti tão própria da tristeza, tão dona dela. Só que daí com o tempo, né, eu aprendi isso também, a não negar a tristeza quando ela vem. Eu fico ali pensando, né, me recolho, fico mais quietinha, justamente para ver o que que ela tem para me ensinar, para me dar, né? E dessa vez não foi diferente. Então eu percebi que era algo que eu ia estar sempre lidar. E tirei, e como eu estava muito positiva ali na época, né? Então as conclusões que eu tirei são, e até hoje, né, eu tento fazer isso, que é valorizar as coisas que eu gosto. Então, né, se tem, por exemplo, desenhar, mesmo com pouco tempo, volta. Eu sempre faço os cursos quando os professores de Goiânia vêm. Tem alguns que viajam o país todo, né, e dão ali um final de semana de curso. Eu sempre estou fazendo, aquilo me faz bem, então eu tenho que ter um esforço maior para ficar bem. E nisso, dessa vez, eu reiniciei a medicação. E foi muito interessante como eu senti diferente com a medicação, né? Se eu tenho um transtorno de alma, né? A distimia deve ser um transtorno de alma, em que a gente vem várias vidas ali triste.
Então, isso vem aqui pro orgânico, pro corpo, e vai fazer com que a química do meu cérebro fique diferente. Então, a medicação, e algumas delas são medicamentos muito recentes, pode ser que seja a primeira vida que eu tenha acesso a esses medicamentos que vão me ajudar a regular essa química do meu cérebro. Então, eu imagino que nessa vida eu vim para superar, para dar um passo em relação a isso, para quem sabe na próxima já não ter mais essa condição, ou vir numa condição mais branda em relação a isso, com mais ferramentas, né? Pegar o que eu aprendi nessa vida para na próxima, de repente, ali tomar decisões com mais confiança, né? Ter mais momentos ali de felicidade, saber lidar melhor com a tristeza. Eu passei muitos anos muito triste, sem saber lidar com isso, né? Quando era criança, não tive como aprender isso sozinha, digamos assim, né? Eu não tive acompanhamento e tal. E era muito, muito triste a ponto de pedir para Deus me levar toda noite. E como não me levava, eu parei de acreditar em Deus. Então eu tinha uma personalidade muito complicada. E disso de personalidade também, na, na infância não são criadas as coisas, essa situação de tristeza não nasceu na infância, ela aflorou na infância, ela apareceu, surgiu na infância, mas ela já era minha de alma. Então, tanto que várias pessoas passam por situações complicadas na infância e, e algumas delas lidam melhor com as situações, né? Algumas pior, melhor. Então, isso vem lá do que a gente traz como espírito vidas, das nossas vidas anteriores. Então, se você tem também essa característica depressiva, essa característica de distimia, pode ser interessante fazer o tratamento com as regressões para se entender mais, para ir se desligando de situações tristes do passado que a gente não precisa mais carregar, para a gente ficar melhor para essa vida, para as próximas vidas. Imagina você se aos 15 anos, na minha próxima vida, eu tenho acesso a esse vídeo. E de repente tenho ali os insights que vão me trazer os ensinamentos que eu já aprendi nessa vida. Então ela vai partir, a Patrícia do futuro, da próxima vida, vai partir de um ponto semelhante ao que eu estou nesse momento. Só que agora eu tô com quase 40 anos. Então, eu tive muito tempo de aprendizado para chegar aqui. E na vida, se a gente tem um objetivo, eu acredito que é esse, que é o objetivo de ser mais, de ter uma sabedoria maior, de saber lidar com as coisas, de ter maior maturidade, pra gente ter uma vida mais leve, pra gente ter uma vida mais fácil. Não é verdade? Faz sentido ou não? Então, se você tem essas características e quiser marcar uma consulta, meu WhatsApp fica na descrição, é só falar. É possível fazer as regressões à distância também. Essa regressão mesmo que eu contei do meu eu do passado, que tinha esse casamento ruim, que tinha esses pais complicados, foi outra pessoa que acessou por mim. E eu vi ali uma característica de personalidade muito parecida comigo. Achei muito interessante. Eu não sabia ainda da distimia, mas assim que eu tive o diagnóstico, assim que eu tive não, no dia foi assim, fiquei digerindo aquilo, aí depois durante a semana que eu fui pensando, falei, nossa, faz muito.
faz muito sentido com o que eu sei de outras vidas, da minha personalidade consecutiva. Então pode ser interessante para você também, para melhorar, para aprender a lidar com isso, né? Então hoje, mesmo tomando medicamento, eu já estou numa situação muito melhor do que em 2016, que foi a outra vez que eu tomei. Hoje, de repente, quem sabe posso estar aqui para falar para outras pessoas, porque a gente tem muito preconceito em relação a tomar medicamento. Eu, pra falar a verdade, eu não gosto. Às vezes eu fico assim, nossa, mas quem que sou eu? Sou eu com medicamento ou sem medicamento? Mas para pensar. Se quando eu chego no plano astral eu fico bem, quer dizer que é uma característica orgânica, é uma característica de quando eu tô viva, é uma característica da química do meu cérebro que tá, que não tá bem ajustada. Então, quando eu venho e tomo um medicamento e eu melhoro de, de humor, o que que acontece? Eu estou mais próxima de quem eu sou encarnada ou desencarnada? Eu estou mais próximo de quem que eu estou desencarnada, porque lá a gente não tem cérebro, né? Lá a gente é só os nossos corpos mais sutis. Então eu tô curando o meu corpo físico e me tornando real quem eu sou. Eu não sou a pessoa de carne, eu sou o espírito. É o espírito que carrega a, a sabedoria milenar de tantas vidas físicas e intrafísicas também. Você já parou para pensar fora do corpo, fora da vida física, quanta sabedoria existe? É incrível. É uma realidade muito diferente da nossa, muito mais viva, muito mais completa, com muito amor. Tá certo que várias pessoas ficam aqui em condições e também já fiquei, né, em condições mais densas aqui na Terra, em sofrimento. Mas a nossa realidade, ela é a realidade sutil onde nós estamos bem, onde nós estamos aprendendo, onde nós estamos evoluindo. Eu não sei se enquanto ficamos aqui em sofrimento existe alguma evolução nisso, ou se é somente uma questão frequencial ou de autopunição que seja, né? Mas a gente tem que estudar, a gente tem que se melhorar, ter um comportamento reto, a gente tem que ter a nossa. Nós fomos muito moldados para ter a nossa profissão, para a gente ganhar dinheiro, mas a gente não faz muita coisa de graça. E é importante que a gente tenha um papel de esclarecimento, um papel de levar informação. Eu faço esses vídeos não só para divulgar o meu trabalho, mas também para divulgar essas questões extrafísicas, extrasensoriais, para estar auxiliando na evolução das pessoas. E também sou muito ajudada porque eu acabo estudando bastante para falar as coisas, né? E também fica um registro meu. Eu tenho um arrependimento de não ter registrado melhor as minhas regressões. Eu tenho anotações de poucas, eu até tenho que ler e tenho algumas gravadas, algumas eu perdi, porque o meu celular na época estragou e acabei perdendo as regressões. E então, continue assistindo os vídeos do canal e até a próxima.